Isso aí, galera do Vascão, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. Pedrosa feliz da vida, o torcedor vascaíno feliz da vida com essa vitória para cima do Fluminense. 2-0. Não foi um jogo falar, o Vasco sofreu, ganhou na cagada. O Vasco foi consistente na partida, mereceu a vitória, né? Apesar dos dois gols, um foi de rebote, mas quem não arrisca não petisca, né? E o Ryan tá voando, merecida a vitória do Vasco. Meu camarada, Boa noite. tá tendo gol direto. Será que São 6 jogos, 6 gols. É só bomba, é só comer, tá atropela, arrasta. Boa noite. Faz o V, Pedro. Ontem ainda falei com ele, Belê. Falei, eu te amo. Eu vou sentar aqui pra... Vamos Assistir ao show. assistir ao show. Vai, O que, aqui que é a vocês querem? plateia. O que, que vocês querem que eu fale primeiro? Rapaz, é tanta coisa pra eu falar, cara. Pode É falar. tanta coisa pra eu falar. Primeiro, olha o seguinte. Ih, lá vem ele. Não Antes pode, de eu- não, entendeu? Não Olha pode, só, Veneno. Não dá. Antes de eu falar do jogo em si, Do jogo. eu preciso falar sobre Felipe Coutinho. Aqui nesse programa, Venê, logo quando ele chegou, eu trouxe uma aspa muito forte, inclusive. Qual? Eu falei, pra mim, depois do Neymar, o Felipe Coutinho é o jogador com mais talento do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Da geração dele, tem o Neymar, que é de outra prateleira em relação a talento, e depois vem o Felipe Coutinho. Ninguém à frente dele. Ninguém. A torcida tricolor, inclusive, foi a que mais cortou essa minha fala. Pra debochar quando o Coutinho jogava mal, falar que eu não entendia nada de bola. Aí eu queria perguntar pra eles, ontem foi Rio Fashion Week? E por quê? Teve um desfile ontem no Maracanã. Foi um desfile que aconteceu. E o maior protagonista do desfile se chamou Felipe Coutinho. Porque pra você também que gosta de ver futebol olhando o aplicativo de celular, talvez você não tenha conseguido enxergar o que aconteceu ontem. Felipe Coutinho, ele desfilou no Maracanã. Foi uma atuação que a frase colocou o jogo no bolso talvez não tenha sido tão literal quanto eu consegui ver lá de pertinho. Ele deu caneta, ele driblou, ele foi lá no Léo Jardim pra buscar a bola, ele virou volante, ele virou meia, atacante, ele brigava com o time, ele fez absolutamente tudo. Se o Maracanã tivesse um livro de história, essa atuação tinha que estar lá. Cadê os Porque lances do Escada Coutinho? da fama? Cara, Cadê é os um lances do nego- é um Ele tá lá? negócio, Não, assim. ainda não, né? O Coutinho quê? tá na calçada lá com os pés lá? Não, Ainda né? não. Cadê? Ainda não. A gente separou os lances do Coutinho, foi realmente Maestro. uma noite mágica Cara, do que Coutinho. absurdo de jogo desse Ele cara. vai botar, ainda não tá na tela não. Mas olha só, ô Pedrosa, parecia ontem que o clima estava muito favorável pro Vasco, Tava. né? E os primeiros minutos, na verdade, foram muito soberanos Sim. do Fluminense. E aí, como qualquer grande clássico carioca, clássico regional, um lance perdido pode ser um lance fatal. Verdade. E aí o Léo Jardim contribui muito para esse placar quando ele pega aquela finalização do Cano, até ali o Fluminense mandava na partida e depois o placar explica um pouco. É. O que aconteceu, Lucas Pedrosa, Vamos lá, no agora Maracanã falando- ontem? A gente já está separando as imagens do Coutinho Perfeito. Falando do jogo em si, de fato. Eu acho que quando você olha para o Maracanã com o Vasco mandante, você vê 53 mil pessoas presentes, maioria esmagadora do Vasco da Gama. Então isso também fez esse clima que você falou. Tudo que a torcida do Vasco conseguiu fazer ontem no Maracanã lembrou os grandes dias da torcida do Vasco dentro desse estádio histórico, desse palco, que o Vamos Vasco botando também... até as imagens da torcida, que a Perfeito. gente também tem essas imagens. que o Vasco também pode chamar de sua casa, digamos assim. E aí, no primeiro momento, nos primeiros 15 minutos, o jogo foi do Fluminense. Eu acho que o Zubeldia conseguiu colocar uma pressão alta ali na saída de bola. O Zubeldia conseguiu fazer com que o time do Fluminense tivesse uma oportunidade justamente nessa pressão alta, em que o Barros perde a bola, dá até pra discutir se foi falta ou não, mas naquele momento o Wagner Nascimento acabou optando por não dar falta, e aí depois o Cano sai cara a cara. E o Cano é um especialista, ele é um cara que ama fazer gol. O Léo Jardim faz uma defesa que é um milagre. Se não fosse o Léo Jardim naquele momento, tudo o que o Vasco construiu dentro da partida não iria acontecer. O jogo seria outro. E ele conseguiu fazer um milagre naquela defesa queima-roupa, cara a cara com o Germancano. A partir dali, o Fernando Diniz começou a orientar a equipe. E ele já tinha pedido pro Ryan, sai da posição de centroavante, porque naquele momento que você tá ali entre os zagueiros, ainda mais com o Thiago Silva da vida te marcando, você vai ficar sumido. E eu preciso que você participe da construção. Nessa, o Felipe Coutinho, o Barros, entre outros, já estavam conseguindo se adaptar um pouco mais no jogo.
o Barros na posição de volante. O Tietê também ontem fez uma boa partida, inclusive. E aí o Vasco começou a entrar no jogo, por quê? Porque o Coutinho desceu a linha, o Ryan começou a se deslocar e provocou o desencaixe na defesa do Fluminense. Paulo Henrique, na primeira descida que ele teve oportunidade, criou a chance do gol, justamente com o Nuno Moreira, numa mexida que o Diniz fez durante o jogo, que ele coloca o Andrés Gomes para a esquerda e desce o Nuno lá para a direita, mais um mérito do Fernando Diniz, e aí sai o gol com o Paulo Henrique tocando para o Ryan conseguindo com toda a qualidade dele, de fato eu tô brincando aqui sobre cometa e tudo mais, mas ele é um atropelo, é um moleque muito objetivo, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, hoje a seleção do Campeonato Brasileiro tem que ter o Ryan, e ele consegue fazer um 1-0 para tranquilizar a atuação do Vasco naquele momento ali. O Fluminense até teve outras oportunidades, mas de forma muito mais esporádica. E aí começa o recital do Felipe Coutinho, da dupla de zaga do Vasco da Gama, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, que fizeram uma partida impecável. E até uma informação, os 3 jogos que o Vasco venceu por 2-0 sem tomar gol foram com a dupla Robert Renan e Cuesta. Então isso mostra como a chegada do Barros e desses 2 jogadores tornou o Vasco um time muito mais consistente. No segundo tempo, gente, foi baile. O Fluminense praticamente não jogou. E a torcida do Vasco cantou olé por quase 2 minutos. A torcida do Vasco cansou de gritar olé. Inclusive, você olha para as substituições do Fernando Diniz, são todas substituições ofensivas. Ele coloca GB, Matheus França, Verrete, ele coloca todo mundo para frente e coloca o Cocão na vaga do Tietê porque o Tietê cansou. Por ter corrido muito, por ter feito também uma grande partida. Então assim, cara, olha... Eu vou ser sincero pra você, o torcedor do Vasco tem todo o direito e na razão de estar animado, de estar empolgado, porque nos últimos 10 anos, vou botar aí nos últimos 10 anos, o Vasco nunca teve um time tão consistente e nunca teve um time que jogasse futebol. Não é só vencer, não é só pontuar, não é só você estar na parte de cima da tabela, o Vasco joga futebol, dá gosto de ver. O torcedor do Vasco que foi ao Maracanã ontem, ele viu um espetáculo de fato. Então isso é muito mérito do trabalho que a diretoria fez nessa segunda janela principalmente, muito mérito do trabalho do Fernando Diniz, que consegue potencializar cada atleta que ele treina, e muito mérito também desses jogadores, que conseguiram entender o que é o Vasco da Gama, a estrutura do que é o Vasco da Gama, e hoje o Vasco caminha devagarzinho, numa trajetória que ainda precisa de muito tempo, de uma longa trajetória, de um longo caminho para voltar a ser o gigante que sempre foi. Mas o fato é, se o Vasco em vários anos não esteve nesse caminho, nesse ano o Vasco está nesse caminho, de voltar a ser o Vasco. E é isso que dá orgulho ao vascaíno. E ontem 4 elementos mostram o que é muito fundamental, 4 elementos fundamentais no futebol. Primeiro é a torcida, é a festa. Isso o Vasco faz toda hora aí em São Januário ou no Maracanã. Ontem o clima estava muito favorável, Sim. Porque para quem não sabe, o jogo foi no Maracanã, mas o Vasco, lá o escudo primeiro, o Vasco era o mandante dessa partida. Então levou a maioria para as arquibancadas do Maracanã. Um clima aí, um ponto favorável para o Vasco. O segundo ponto favorável, um treinador que chegou e teve tempo para encaixar e agora o time está completamente encaixado e adaptado ao seu estilo de jogo. Um terceiro ponto que é jogadores fora de série, jogadores de outras prateleiras, jogadores que fazem a diferença, pode ser nessa ordem, fazendo a diferença. Ontem o Coutinho jogou por música, o Pedrosa já ficou aqui muitos minutos falando bem do Coutinho. E aí tudo vai alimentando um clima positivo. E o quarto e último, não menos importante, uma segunda janela que faz toda a diferença na temporada. Eu falo antes desse programa, se você mexe bem na segunda janela, se você traz gente que faz a diferença, você se coloca em outro lugar na tabela. E essa dupla de zaga para o Vasco da Gama, ela faz toda a diferença para deixar essa regularidade que o Vasco tem, o Veni Casagrande. A dupla de zaga juntamente com o retorno do Cauã Barros. Eu acho que esses 3 jogadores dão uma consistência defensiva, que é o grande problema do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz precisa encontrar esse equilíbrio, porque ele faz muitos gols, mas a equipe dele também vem sofrendo muitos gols. Só que com a chegada desses 3 jogadores, esses 3 reforços na janela de transferência, a gente pôde ver um Vasco da Gama totalmente diferente. Tanto é que se você pegar um recorte, o Vasco antes das contratações e pós-contratações, são números diferentes, óbvio, melhorou bastante, inclusive. Inclusive o desempenho, não foram só os números, porque a gente está vendo o Vasco colecionar vitórias. Então, eu acho que passa por cima disso tudo que você falou. Claro, tem um lado também do adversário, que eu acho que o Zubeldia acabou fazendo escolhas erradas quando ele começa com o Germancano, e eu sei que muita gente vai falar engenheiro de obra pronta, porque se ele fizesse o gol ali no começo do jogo, a história poderia ser diferente. Mas quando saiu a escalação, eu, entre aspas,
critiquei comigo mesmo. Falei, opa, por que não começar com o John Kennedy? E a gente vive falando que o campo fala. No lado Vasco da Gama, o que o Diniz fez? Ele manteve o Verratti no banco de reservas e manteve aquilo que estava dando certo, que é a trinca ofensiva com o Nuno, Andres e o próprio Ryan. No Fluminense, a gente não pôde ver isso, porque o John Kennedy vem pedindo passagem. E a gente falou isso aqui na sexta-feira. Sim, Acho ontem. que chegou o momento do John Kennedy ser titular. E aí ele vai e coloca o Cano. E a gente pôde ver um John Kennedy, um Lúcio, ele se entendendo bastante dentro de campo. Mas quando ele botou o John Kennedy na segunda etapa, já era tarde demais. Enfim, o Vasco já tinha feito 2-0, o próprio Fluminense não conseguia reagir. Então acho que são escolhas que o Zubeldia ainda está entendendo o elenco dele. Mas a vitória do Vasco da Gama foi puramente mérito da equipe do Vasco. Foi o que o Pedrosa falou. A gente está vendo o Vasco da Gama vivendo seu melhor momento na temporada e nos últimos anos. Então Vamos olhar pro até aqui os torcedor números do Diniz, ficar Nenê. otimista de fato mesmo, porque tem que pensar na parte de cima da tabela. Olha só, ele classificado para a semifinal da Copa do Brasil, esses são os últimos 10 jogos do Vasco na temporada, obviamente com o Fernando Diniz. São 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, tá? E no retorno do Brasileirão, quer dizer, a partir do segundo turno do Brasileirão, o Vasco, se só tivesse começado no segundo turno, o Vasco seria o terceiro colocado. Hoje o Vasco, juntando os 2 turnos, o Vasco está em 8º lugar. E aí encaixa muito com aquela sonora tão polêmica que o Pedrinho deu no início da temporada, né? Em que ele disse, o Vasco tem um time para ficar Top 8. Top 8, né? O Vasco é um time top 8 no Brasil. A gente até ficou aqui entrando num debate, será que é? Será que não é? O que acontece é, ele puxa uma responsabilidade muito grande quando ele fala isso no início da temporada. Mas eu acho que ele foi muito corajoso. E a coragem leva as pessoas ao topo. Tá aí, ele foi corajoso ao trazer o Diniz, a confiar no tipo de trabalho que ele pensa que é o trabalho correto, a seguir com as convicções dele. E hoje o Vasco tá aí desfrutando de uma competição, 2 competições de forma muito positiva, não só no Brasileiro, como também na semifinal da Copa do Brasil, Pedrosa. O grande mérito do Pedrinho e da diretoria foi, ele falou aquilo naquele momento no início da temporada e não era verdade, não era. Mas ele fez o Vasco seu elenco top 8. Porque ele pega a segunda janela e traz as peças necessárias para que o Vasco possa estar nesse tipo de posição. Para mim, o maior mérito dele é ter conseguido se corrigir dentro do departamento de futebol, ter acreditado no Fernando Diniz, porque ele toma essa decisão e ele banca essa decisão de, é esse cara que eu acredito, é esse cara que a gente vai até o final. E o Fernando Diniz, junto com a Admar também, a diretoria do Vasco, cara, o Fernando Diniz, ele ligava para todos os reforços que o Vasco conseguiu contratar. Se não tivesse Fernando Diniz, esses caras não iriam vir jogar no Vasco. Isso tem que ser deixado claro. Claro, o Robert Renan é um grande exemplo, que toda hora o Diniz ligava pra ele. Robert Renan é um jogador, gente, que tem nível pra estar na primeira prateleira do futebol europeu. O Matheus França falou isso. O Matheus também. França é a mesma coisa. O Carlos Andrés Gomes, ele veio pra cá por quê? Porque o Diniz usa o argumento, tá vendo o Arias? Eu fiz o Arias ir pra seleção colombiana. Você quer isso também? Quero. E ele veio pra cá. Entre outros que eu poderia citar aqui, o Carlos Cuesta, a mesma coisa. Então, assim, o Fernando Diniz, ele é o grande ponto de virada do Vasco da Gama. Mas sem a anuência, sem o suporte do Pedrinho e da diretoria, isso jamais aconteceria. Porque teve um momento de oscilação e, com razão, a torcida do Vasco reclamava, Claro. porque não conseguia vencer, Tá estava certo. vendo novamente a questão do desespero do Z4 batendo a porta, e o Pedrinho foi lá e falou, vou manter. E eu também achava naquele momento que tinha que manter, porque claramente o Vasco jogava melhor com a bola, mas precisava melhorar seu sistema defensivo. Chegaram os reforços, a diretoria trabalhou em conjunto com o departamento de futebol e o Vasco hoje é um time de futebol. É isso que eu posso citar. O mais importante é isso, ser um time de futebol. Os números falam por O si Vasco só. compete, né, Pedrosa? É. E assim, eu queria fazer um elogio, porque eu vou ser muito sincero. Se o Admar Lopes entrar ali na porta, alguém vai saber quem é ele? Não. Eu vou. Não, eu também vou, porque eu eu sei, também, porque eu vi é. foto e tal, não sei o quê. nosso O que eu tô telespectador, querendo, né? exatamente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é um cara que trabalha em silêncio. E é tipo de perfil de dirigente que eu curto bastante. É um cara que não gosta de aparecer, ou seja, ele põe o trabalho dele à frente de tudo. Você vê que ele não aparece nas câmeras, a gente não vê a entrevista do Admar, o cara trabalha em silêncio. Isso pra mim é um elogio. E ele fez uma janela de transferência muito boa, óbvio, juntamente com essas pessoas que o Pedrosa mencionou. O presidente Pedrinho, a participação do Fernando Diniz, mas eu acho que com a chegada do Admar Lopes, eu vi uma diretoria diferente no mercado. E quando eu falo diferente é nas contratações e também nas saídas, porque tiveram saídas importantes. Verdade. Saídas essas que deram um alívio na folha salarial. Então fica o elogio ao Admar Lopes, que é um cara que
pouco aparece na frente das câmeras, mas nos bastidores, pelo visto, vem trabalhando bastante. E tem uma outra coisa que a gente falou de tantos elementos que trouxeram o Vasco até aqui, que é a torcida. Não só aquela torcida que está em todos os jogos, faz uma festa bonita como fez ontem no Maracanã, ou Lucas Pedrosa, que foi uma festa bem bonita. Espetáculo. Não só a torcida que está sempre apoiando o Vasco, não importa onde o Vasco estiver, mas também a torcida que às vezes larga um hatezinho. Sim. Porque o hate, gente, ele é um pouquinho... Não tô falando da internet, não. Tô falando desse negócio de torcida. É importante, como para toda situação política na vida, ter a situação e a oposição. Sem um ou outro, nada consegue evoluir. Sim. Porque se eu tô à frente de uma coisa e eu só consigo, obviamente, achar que as escolhas que eu fiz, porque se eu escolhi, eu acho que eu tô certa. As escolhas que eu fiz, elas estão certas, se não tem ninguém para falar assim, ó, não tá legal, não. Eu não vou refletir, eu não vou mudar, eu não vou sair do lugar comum. Que foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, na fala do Pedrinho e quando começa o Fernando Diniz e que a torcida fica, não tá legal, não tá bacana, não é por aí, a gente quer a gente precisa de zaga, a defesa não tá legal. E o Pedrinho, que é um cara extremamente crítico e inteligente, olhou a situação e foi correr atrás. Sim. Que, obviamente, ele também tinha... obviamente, o olhar de entender que não estava bacana. Então, tudo isso forma uma fórmula perfeita para você evoluir na temporada, Pedrosa. Fernanda, Essa vontade, essa competição de vencer, de melhorar, né? há quanto tempo o Vasco tá na lama? Há muito tempo. O torcedor que viu o Vasco lá na 17ª colocação, se ele não puder reclamar, acabou. Não vai ser mais clube grande, Verdade. não vai ser mais clube gigante. Então a torcida ela tem toda a razão de reclamar. É lógico que existem exageros e muita gente passa dos limites nessa reclamação. Perfeito. Muita gente passa dos limites. Perfeito. Que graças a Deus nunca foi o nosso caso aqui. Claro. Agora, a correção de rota ela precisou acontecer e a diretoria foi humilde o suficiente para olhar e falar assim, cara, não tá legal. E mesmo numa situação difícil de questão financeira, as negociações do Vasco, a maioria delas foi por empréstimo. Foi por empréstimo, o Vasco não gastou dinheiro. O dinheiro que o Vasco gastou é um dinheiro irrisório para o que se pede o futebol hoje, em relação a grandes investimentos. Então, assim, eu acho que, novamente, é uma sinergia mesmo. A torcida estava coberta de razão em cobrar, a diretoria precisava melhorar, precisava acertar alguns pontos. A chegada do Diniz e ele conseguindo também formar e trazer o senso de pertencimento a esses jogadores, que às vezes eu via uma batalha muito individual. Era um Verratti tentando fazer isso acontecer, era um Coutinho quando chegou tentando fazer isso acontecer, e o grupo não entendia o que era estar no Vasco da Gama. Sim, o privilégio verdade. e a vitrine que é o Vasco da Gama. Eu acho que o Fernando Diniz trouxe isso É para esses verdade, caras. Pedrosa. E a base do Vasco da Gama, mais uma vez, salvando o Vasco. Com o Barros, com o Ryan, com o GB. Cara, nada mais Vasco do que isso. Tá voltando ao caminho porque tá olhando para a história e sendo o Vasco que sempre foi. Isso é verdade. E quando a gente fala aqui da oposição, da situação, não é uma questão política. Foi uma forma de comparação para entender como é importante ter alguém falando, não tá legal. Discordância. Opa, isso não é legal. E claro, nada, como o Pedrosa falou, de truculência, ameaçar a família. Por aí não é legal. A gente tá falando de futebol, de esporte, de competitividade. E a cobrança vai acontecer, mas ela também tem o seu limite. E ontem, olha só que legal, a CBF homenageou o goleiro Fábio pelo recorde mundial de partidas na história do futebol. Gente, 45 anos o Fábio completou 1.405 duelos na carreira. Ele recebeu um troféu das mãos do presidente da CBF, Samir Chawat. E ele tá aí, ó. Ontem não foi uma noite tão incrível pro Fábio, né? Uma marca muito incrível, mas uma noite não tão incrível. Porque acho que os gols ali, o Vene Casagrande, o Fluminense acabou sentindo, né, os gols que tomou. O Fluminense fazia uma boa partida, como a gente já comentou por aqui. E talvez ali não foi bem o Fábio que a gente está acostumado a ver no segundo gol. Você concorda comigo? Até esse momento aí era uma noite pro Fábio comemorar, porque depois, no primeiro gol do Vasco da Gama, acho que faltou sorte a ele, porque a bola foi desviada. Desviou no Freitas. Acabou desviando e aí enganou o goleiro tricolor e a bola entrou. E no segundo gol, na minha concepção, ele falhou. E quando a gente falha isso, não é fazendo uma crítica pedindo para ele sair da equipe, Claro que não. não. É porque um goleiro do nível dele, que inclusive ontem, no 11 contra 11 aqui, a gente escolheu o Fábio perante ao Léo Jardim, que está fazendo uma grande atuação, tem fazendo grandes temporadas com a camisa do Vasco, a gente escolheu o Fábio porque a gente sabe do poder que ele tem, enfim, da qualidade que ele tem. Eu acho que no segundo gol, o goleiro do nível dele não pode sofrer aquele gol e, infelizmente, ele acabou colaborando de uma maneira negativa para a vitória do Vasco. É porque um jogo não muda a avaliação. Não. A gente não pode aqui ser incoerente. Ah, tá vendo aí? Pô, você falou... O Léo Jardim foi a mesma coisa Gente, contra o acontece. Vitória. Exato. Lembra disso? A gente escolheu defendeu o Léo aqui. e- Exatamente. Acontece, gente. Isso não muda o nível e a prateleira Não, que e o outra Fábio coisa, tá. isso não pode nem
pingar, manchar zero. esse troféu Não, que ele zero. vai levar pra sempre Zero, na vida zero, dele. zero. Eu E vai ser entrevistei o difícil Samir, alguém inclusive. buscar. Olha lá, que imagem bonita. Esse troféu, só para dar uma curiosidade, eu entrevistei o Samir, eu estava nesse momento aí. Ele é um troféu que lembra o primeiro troféu do Fábio, que foi utilizado pelo pai dele. Aí tem uma escrita ali que o pai dele organizou para ele poder ser campeão quando ele era da base ainda, garoto Ai, que ainda. E bonitinho. aí fizeram uma homenagem relembrando isso. E o Samir estava lá, e eu acho que tem que se elogiar o seguinte: o Fábio sempre foi sucateado e escanteado pelo futebol brasileiro. A CBF nunca deu. É isso aí, galera do Vascão. Vitória importantíssima. O Vasco hoje está na briga pelo campeonato, pela Libertadores, né? Óbvio que o Vasco tem condição de ser campeão da Copa do Brasil e ter o acesso à Libertadores diretamente pela Copa do Brasil, que para mim seria... Olha, vamos lá. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Para mim, o Vasco poderia terminar em 13º, mas campeão da Copa do Brasil, melhor do que ele terminar ali no G4, no G6. Acho que todo torcedor trocaria, né? Vocês concordam que o Vasco faça 45 pontos e seja campeão da Copa do Brasil? Todo mundo concordaria, né? Melhor do que você pegar um G4 e não ganhar nada. Então, para mim, o Vasco sendo campeão da Copa do Brasil já vai estar de bom tamanho, já mostrou um bom futebol, mas é óbvio que para ser campeão você também tem que mostrar um bom futebol, né? Então, as duas coisas têm que caminhar junto. E se o Vasco mostrar um bom futebol, ele tem tudo para terminar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vasco é contra o Red Bull Bragantino. Vai ser um jogo muito difícil. Óbvio que o Red Bull Bragantino nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. O Bragantino tem apenas uma vitória, né, 3 empates e 4 derrotas. Né? Se a gente expandir isso mais aí, meu Deus, né, vai ficar a situação do Bragantino fica bem complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nos últimos 18 jogos, o Bragantino tem 2 vitórias, cara. 2 vitórias e derrotas seguidas é mato, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 derrotas consecutivas o Bragantino acumulou durante esses jogos aí. O Bragantino era um time que estava no G4, né? Se ele não tivesse feito a gordura que ele fez no primeiro turno, nesse momento o Bragantino com toda certeza estaria na zona de rebaixamento. Com toda certeza, sem a menor dúvida, né? A sorte que ele fez uma gordura no primeiro turno e agora o Vasco vem fazendo a sua gordurinha aí no segundo turno do Brasileirão. Então é um jogo vencível para o Vasco, né? Não é um jogo aí que a gente fala, não dá para vencer, dá para vencer o Bragantino fora de casa, não vem bem das pernas. E depois tem o São Paulo em casa, vai ser um jogo bem difícil também, né? Bem complicado. Na verdade, não tem mais jogo fácil, né? Óbvio que os jogos que você fala ali, pô, dificílimo, dificílimo já foi. Jogos assim que você fala, cara, esses jogos são muito difíceis, já passou, que é Corinthians, Flamengo, Palmeiras, né? Fluminense. Fluminense considerado jogo dificílimo, né? No Campeonato Brasileiro, ó. Já passou. Tem só mais um clássico contra o Botafogo, né? De jogos assim que você fala, poxa vida, né? Botafogo, Mirassol, um bom time. Olha, os outros jogos são em casa, né? Bahia, fora. Então, são jogos assim que eu acredito que o Vasco tem condição de vencer, tem condição de somar